Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 18 do Suplementos para Investir. Hoje falaremos de um tópico muito interessante que é Blaise Pascal, infinito e balanceamento de carteira. É um tema extremamente relevante para quem investe na bolsa de valores ou mesmo investe em qualquer um dos ativos e tratado de uma maneira que eu especificamente não concordo em todos os parâmetros. Assim como já comentei sobre a questão da diversificação e concentração de ativos, hoje falaremos também sobre um tópico relativo. Blaise Pascal tem uma teoria, uma especulação, ele até chamava de aposta, que ele fazia para justificar o motivo pelo qual deveríamos acreditar numa realidade paralela, deveríamos acreditar em um Deus que havia criado tudo. Ele dizia que se você acreditar em Deus e ele realmente existir, você ganharia o reino dos céus e, ganhando esse reino dos céus, você teria acesso ao infinito. Se você não acreditasse e ele não existisse, realmente não haveria nenhuma perda. Mas se você não acreditasse e ele existisse, você perderia o infinito. Então ele diria que não havia motivo para o qual você deveria duvidar, porque as perdas seriam finitas nesse quesito e os ganhos possivelmente infinitos. Então, é um exemplo em outro eixo das questões humanas, no eixo teológico, mas que traz um ensinamento que para mim é muito relevante sobre a questão do até onde devemos alterar a dinâmica do comportamento das nossas ações. Sabemos que as ações vão se comportar de maneira diferente. Se você tem 10 empresas em sua carteira, eventualmente algum setor vai disparar mais que outro, eventualmente condições políticas vão favorecer algum segmento, ou mesmo o advento de alguma nova tecnologia pode propiciar a aceleração de algum eixo, de algum setor econômico específico, e isso foge exatamente do nosso controle. Podemos tentar escolher boas empresas em bons setores, com fundamentos adequados, ir visitar a empresa, analisar o seu balanço, perceber uma conjuntura geopolítica por onde as coisas estão se desenhando, mas é impossível prever o futuro. Então, alguma coisa sempre vai sair melhor que outra e algumas vão se dar mal. É inevitável que exista alguma maçã podre ali no meio e também exista algum ovo de ouro ali no meio da sua cesta. Então, no longo prazo, é sabido que algumas ações vão crescer mais do que outras. É inevitável. Isso acontece com a carteira de qualquer investidor. Inclusive, houve uma fase em que o Warren Buffett tinha dentro da sua carteira a Apple como responsável quase que por 40% dos seus ativos. Então veja o grau de concentração que essa empresa chegou dentro da carteira do famoso investidor. Então, para dar um exemplo prático, imagine que você foi lá e você comprou o Magazine Luiza há 20 anos atrás. Pegou lá e botou 50 mil reais. Você pegou, botou tudo o que você tinha, 50 mil reais só em Magazine Luiza. Em 20 anos, esses 50 mil se tornariam 16 milhões. Bem, já teria se tornado um valor bem interessante. E nesse ponto, eu penso, imagine que se você gostaria de dividir a sua carteira precisamente em 10 empresas de 10 setores diferentes. E de repente a Magazine Luiza começa a crescer, 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 você começa a vender ela para poder colocar nos outros ativos para que a carteira fique balanceada. Então você vai começar a vender boas ações para balancear a carteira. Isso faz sentido para você? Então por isso eu coloco essa frase: vender boas ações para balancear a carteira é impedir o infinito. Porque se algumas ações vão explodir e outras não,
Se você ficar incessantemente tentando balancear sua carteira, você vai vender a Magazine Luiza e colocar dentro da OIBR. Porque a OIBR você escolheu, achou que era boa e tal, e começou a vender Magazine Luiza e pôr na OIBR. Você acha que isso seria uma boa escolha? Eu acho que não. Mas para aqueles defensores inveterados do balanceamento da carteira, vão dizer que sim, que é uma boa escolha e que é por aí que você tem que ir. Então, quando você escolhe se vai vender uma empresa, você tem que ser um cientista, você tem que analisar, perceber todos os parâmetros envolvidos e você não deve vender à toa, apenas para balancear a carteira, para ter uma planilha bonita. Venda ações que têm critérios para não prosperar no longo prazo. Não venda ações apenas para balancear a carteira. Isso impede que movimentos grandes em alguns setores possam te beneficiar. Assim como algumas empresas na tua carteira vão cair, outras vão subir muito. E se você quer ter um resultado ruim, pega, vende esse daí do resultado bom e bota no resultado ruim. Esse é um dos motivos pelos quais o modo aleatório da Bolsa de Valores ganha da maioria dos seres humanos. Então, quando você for fazer lá as suas compras e tal, pensa nisso. E se você pensou em balancear a carteira, pelo menos pensa nas próximas compras, né? Você botou lá o teu dinheiro na Magazine Luiza, por exemplo, lá atrás, para dar um exemplo, agora já eu acredito que passou do ponto de valer a pena comprar, está com PL muito elevado, já cresceu muito do que poderia crescer, ainda assim pode dar certo, mas já acho que é uma aposta mais arriscada. Quando você for fazer esse balanceamento, pensa nas próximas compras, né? Nas próximas vezes que caíram os dividendos, que caiu o seu salário, o seu prolabore, seja lá qual a sua forma de renda, você aporta numa nova empresa, mas não venda daquela que está bombando. Então, para balancear sua carteira de ações, escolha as próximas compras. Não fique vendendo do bom e botando no ruim. Em time que está ganhando não se mexe. Todo mundo entende isso, só não quando é na carteira. Então, analisa bem. Eu sei que isso pode parecer estranho, porque parece quase que uma pedra hegemônica que segura os investimentos, né? Diversificação e balanceamento. É feijão com arroz, todo mundo diz. Mas já vimos um outro episódio que diversificação não é bem assim e hoje que balanceamento também não. Então, vai vender as ações que mais cresceram para balancear a carteira? Eu tô fora. E você? A única vez que eu achei uma coisa interessante nesse sentido, que ajuda a nossa mente a manter esse raciocínio, é a ideia de que você foi lá e investiu 50 mil lá, por exemplo, na Magazine Luiza, e ela começa a crescer, 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 e você começa a ficar preocupado que talvez ela não valha tudo aquilo e você gostaria de vender. Uma boa tática talvez é você vender aqueles seus 50 mil iniciais, quando esses 50 viraram 200, e você deixa os 150 correndo. Então, na sua cabeça, você fica tranquilo que dinheiro você não vai perder nesse processo e ainda assim deixa que o fenômeno de crescimento desigual entre as empresas ocorra lhe beneficiando. Eu não utilizo essa tática, eu mantenho esse dinheiro, mas eu entendo que isso facilita com que nossos mecanismos mentais de preocupação sejam mais apaziguados. Gostaria de agradecer você acompanhar o vídeo até o final, curta, compartilhe, comente. Se tiver algum tema interessante que gostaria de saber mais sobre, é só escrever nos comentários ou mandar para a gente no direct. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio do Suplementos para Investir.